Meu nome é Gustavo Salata Romão. Nós vamos falar sobre o grande enfoque que eu estou trazendo hoje, para que depois vocês possam discutir nos grupos aí, como o professor Lucas comentou, é a importância das EPAs, ou EPAs, na orientação curricular e na avaliação, que é justamente um foco que vocês vão aí tentar discutir depois. Então, atualmente eu sou membro da Comissão Nacional de Residência Médica, eu sou representante suplente da Associação Médica Brasileira, da AMB, sou presidente da Comissão de Residência Médica da FEBRASGO, eu faço parte, já faz 1 ano e meio, né, do Comitê de Residência Médica do EME, que é a Associação Europeia de Educação Médica. Isso é importante porque a gente consegue alinhar bem os referenciais internacionais com o que a gente está fazendo lá na FEBRASGO. Sou membro da comissão do título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Sou atualmente professor do curso de medicina da UNAEP, aqui em Ribeirão Preto. Bom, queria fazer 2 convites a vocês, que são entusiastas da educação. O primeiro é a nossa revista da FEBRASGO, a revista Fêmina, em português, é de fácil acesso, e ela tem uma seção que trata especificamente sobre residência. Então, todo mês a gente tem publicado alguma coisa sobre esses novos referenciais, de avaliação, de treinamento, de avaliação cognitiva, avaliação da prática, avaliação dos programas. Então, vale a pena quem tiver interesse, porque é de fácil acesso. Tá? Então, a revista Fêmina é um convite. O segundo convite que eu queria deixar para vocês é o nosso livro. Nós, na FEBRASGO, estamos lançando um livro em parceria com a MB, justamente sobre ensino e avaliação das competências na residência. Esse livro nós vamos lançar no Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que vai ocorrer no mês de novembro, certo? Então, ele já vai estar disponível ainda esse ano, e lá nós trabalhamos os referenciais teóricos de vários desses temas, que a gente, dos temas atuais de educação médica, e eu acho bastante interessante a gente percorrer esses caminhos para a gente rapidamente se atualizar. Então, o que eu digo é que, hoje em dia, se eu quiser, na minha especialidade ou na especialidade de vocês, se a gente quiser um livro bom, um bom referencial para a nossa prática, a gente acha muitos, né? Vários tratados, tanto de ginecologia, de medicina de família, mas se eu quiser um livro de referência em português para esses novos referenciais de educação, a gente não tem. Então, esse nosso livro vai ser o primeiro que trata especificamente dos temas de educação, é voltado para os preceptores, supervisores e gestores de programa de residência. É o primeiro livro que nós vamos estar lançando no final desse ano. Então, convido a Oi, todos aí amor. Tô a aqui. conhecerem essa obra, Olha né? aqui. Oi. Acho que tem microfones abertos aí, né? Bom, vamos então tratar um pouco do nosso tema. Eu vou começar com um breve histórico da formação por competência e até onde nós conseguimos chegar às EPAs, quais são os desafios na avaliação das competências na residência e de onde que surgiram as EPAs, a importância das EPAs para a avaliação e como utilizar esse novo referencial para avaliação do residente para orientação curricular. Então, gente, a formação por competência, ela não é um referencial tão novo assim. Ela já foi descrita desde 1978, a década de 70. Mas a emergência da formação por competência, ela acabou acontecendo na virada do século, no ano 2000, por vários motivos, principalmente pelas insatisfações com a qualidade do cuidado e uma outra grande preocupação em termos de segurança do paciente. Se a gente alguns documentos, por exemplo, como esse do Instituto Americano de Medicina, foi publicado no ano 2000, mas retrata as causas mortes no ano de 1999 nos Estados Unidos. E o que surpreendeu todo mundo nesse levantamento foram as mortes atribuídas a erros médicos, que a estimativa chegou a 98 mil. Vejam, é um número alarmante, inclusive superando outras causas tradicionais de mortes,
como os acidentes, câncer de mama e AIDS, que era a década de 90, vocês lembram, né? Foi a emergência dessa doença. Então, isso alarmou muito as agências reguladoras da formação médica nos Estados Unidos e em outros países da Europa. E, a partir daí, começou-se a dar mais atenção para a formação e para a estrutura da formação, tanto na graduação quanto, posteriormente, na residência. É importante lembrar que a graduação nos Estados Unidos, nessa época, ela era praticamente toda constituída no modelo flexneriano, aquele modelo de ciclo básico e ciclo clínico, um modelo idealizado que perdurou por muito tempo e que foi muito importante para alavancar o desenvolvimento científico da medicina no século passado. Mas, na virada do século, as coisas mudaram. E aquela formação idealizada pelo Flexner, ela já não era suficiente para alcançar todas as necessidades da prática médica moderna. Por quê? Blocos disciplinares pouco integrados, muitas vezes dissociados, e que não apresentavam orientação por um eixo comum, um ensino basicamente instrucional, centrado no professor, uma supervisão inadequada, muitas vezes, dos cenários de prática, sem feedback, e uma avaliação que se restringia ao nível cognitivo, ou seja, os outros componentes das competências, as habilidades, as atitudes, e principalmente o profissionalismo não era avaliado. Então, a conclusão é que isso levava à formação de profissionais despreparados, tanto para o atendimento, as necessidades dos pacientes, quanto as necessidades do sistema de saúde. Por isso, a formação por competências. E qual é o racional da formação por competências? Isso é muito bacana. A Fundação Carnegie, quando completou 100 anos do relatório Flexner, essa mesma fundação que havia financiado o Flexner para desenvolver o seu currículo nos Estados Unidos, 100 anos depois, ela vem propondo a formação por competência, que é um modelo de padrões fixos e caminhos flexíveis. Por que padrões fixos? Para a gente garantir a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Então, os padrões não podem mudar. Os caminhos, sim. Então, isso é um apanágio da formação por competência. Então, na formação por competência, a avaliação e o currículo devem ser orientados por esses padrões, que precisam ser definidos. Padrões de conhecimento, padrões de habilidades e padrões de atitudes. Para todos os níveis de formação, tanto para a graduação quanto para a residência. Então, se a gente quer trabalhar com a formação por competência, nós precisamos trabalhar com uma formação baseada em padrões. Esses padrões precisam estar claramente definidos. O que é o mínimo aceitável para um profissional? Pensando, mais uma vez, na qualidade do cuidado e na segurança do paciente. Então, a partir desses referenciais, foram desenvolvidas matrizes de competências em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a CGME desenvolveu o Outcome Project. No Canadá, eu sei que muitos aí conhecem o CAMEDS, talvez seja uma das referências em competências mais avançadas que nós temos. E no Reino Unido, o GMC também desenvolveu o Tomorrow's Doctors, que depois evoluiu para o Outcome for Graduates, que é o que nós temos atualmente na Inglaterra. E na residência? Na residência também as matrizes de competências começaram a aparecer um pouco depois, lá na virada do ano 2010, 2011, e, por exemplo, na nossa especialidade, na minha especialidade de ginecologia e obstetrícia, nós temos as matrizes nos Estados Unidos, do ECOG, a matriz na Europa, do EPCOG, e a nossa matriz da FEBRASO, que foi alinhada com as mesmas referências da matriz americana, construída através dos mesmos processos de validação por painel de especialista. Em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre isso. Mas é um modelo muito interessante para elaborar uma matriz de competência que depois seja respeitada pelos profissionais da área,
Não adianta a gente fazer uma matriz em número restrito de pessoas, e depois isso não é respeitado pela comunidade médica. É muito importante essa inclusão, né, de todos os colegas e de vários olhares diferentes logo na elaboração da matriz. Tá? Então, nós tivemos esse cuidado, porque nós seguimos os modelos internacionais. Então, as matrizes de competência, elas conjugam as competências médicas essenciais e são fundamentais para a orientação do currículo, para o ensino, para o treinamento, para a avaliação externa dos programas, mas eu queria dar um destaque especial para a avaliação formativa e somativa durante o treinamento e, para nós aqui, durante a residência médica. Então, não dá para a gente falar em avaliação das competências sem olhar para o maior referencial da avaliação das competências, que é a pirâmide de Miller. A pirâmide de Miller, que inicialmente tinha 4 steps, né, 4 degraus, e agora tem 5, porque foi incluída a identidade profissional. Então, essa pirâmide, ela trabalha com o framework, ou com a pressuposição de que o desenvolvimento profissional ele acontece de uma forma progressiva. E a avaliação deve acompanhar esse modelo de desenvolvimento profissional. Por onde a gente começa? A gente começa pelo componente cognitivo, avaliando o conhecimento, porque o conhecimento é a base para que o profissional depois possa realmente praticar. Existe a ideia da gente começar as duas coisas concomitantes, mas existe também uma grande preocupação no resto do mundo com o nível de segurança do paciente que você pode oferecer quando você coloca aprendizes que não têm nenhuma teoria para realmente prestar atendimentos. Então, isso é uma preocupação com a segurança dos pacientes. Então, na maioria dos países no exterior, o conhecimento básico ele é um pré-requisito para a prática. Ele não se pode expor pacientes aos iniciantes que não têm nenhum tipo de conhecimento na especialidade. Depois a gente progride um pouco para o segundo degrau da pirâmide, que é, na verdade, o demonstrar. Então, aqui ele já precisa demonstrar o conhecimento aplicado, inicialmente em ambiente, na maioria das vezes, simulado. Para quê? Mais uma vez, para não expor o paciente, enquanto o treinamento ainda não se consolidou, enquanto o profissionalismo ainda não se consolidou. Mas nem sempre o que a gente vê no ambiente simulado a gente vai conseguir reproduzir na prática. Então, é importante a gente subir o nível e avaliar as competências profissionais, que os últimos níveis da pirâmide, eles requerem avaliação das competências profissionais, e é nesse enfoque que a gente vai conduzir a nossa apresentação hoje. Então, é muito importante avaliar a competência. A competência, e para o graduando em medicina, a gente avalia mais tarefas ou partes integrantes das competências, das atividades maiores. Agora, para o profissional que já está na residência, é importante avaliações mais globais da sua prática. Então, aí nós já estamos no nível do faz e do ser profissional. Mas vamos nos atentar a uma coisa muito importante. Quando nós estamos falando em avaliar competências, do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos, se a maioria das especialidades médicas hoje no Brasil tem matriz de competência, nós estamos nos propondo avaliar todas as competências previstas na matriz e todos os seus subcomponentes. Isso é importante a gente lembrar. O que é trazer a matriz de competência para a realidade dos programas? É avaliar todas as competências que estão previstas na matriz, senão a gente está trazendo ela de uma forma incompleta. Muito bem. E isso é um desafio. Eu vou mostrar por que é um desafio. Então, vamos pegar uma das matrizes que a gente considera mais avançadas que nós temos no mundo, que é o CAMEDS. O CAMEDS ele tem 7 competências que são as core competências, as essenciais, tanto para o ingresso na residência quanto para o desenvolvimento na residência. Então, são desenvolvidas as competências em 7 referenciais que a gente está vendo.
Vamos pegar um dos referenciais que é muito forte na especialidade de vocês, da medicina de família, que é a comunicação. Então, vamos ver o que eu tenho quando eu estou falando de competências em comunicação. Comunicação com quem? Comunicação com a equipe de saúde, com os familiares, com os pacientes, com os colegas, com os supervisores, certo? Então, vejam que para avaliar a comunicação, para avaliar um indivíduo como um comunicador, eu preciso considerar todas essas nuances, essas particularidades. Vamos agora pegar só a comunicação com pacientes. Então, vejam, comunicação com pacientes tem várias nuances também. Comunicação na consulta clínica, comunicação de más notícias, elaboração de plano de cuidados compartilhados com o paciente, comunicação com grupos específicos, com crianças, com idosos, e por aí vai. Então, vejam a dimensão das competências que a gente está se propondo a avaliar. O CAMEDES, na verdade, tem 700 competências. E agora, uma pergunta: é possível a gente estruturar a avaliação de 700 competências para cada residente, considerando as dimensões e as realidades dos nossos programas? Então, perguntaria a cada um de vocês para que vocês façam essas reflexões nesse momento. É possível? É factível? É viável? Então, vejam a complexidade de trazer a matriz de competência para dentro dos programas. Fazer a matriz é só o primeiro passo. E os outros passos precisam ser cumpridos, e não são fáceis. Como que a gente vai estruturar a avaliação de 700 competências? E quando a gente trabalha com as matrizes de competência no Brasil, às vezes a gente se assusta, porque a matriz de competência de ginecologia e obstetrícia, ela tem 261 subcomponentes. Como é que nós vamos avaliar todos esses subcomponentes? Garantir uma avaliação satisfatória de tudo isso? Como é que o preceptor vai conseguir avaliar 261 subcomponentes de competência para cada residente num período de 3 anos? É uma tarefa e tanto, né, gente? E vamos ver na especialidade de vocês. Eu tive a curiosidade de avaliar a matriz de competência da medicina de família e comunidade. Ela tem ainda mais subcomponentes, tem 334 subcomponentes. Então, é disso que vocês estão falando quando vocês estão se propondo a avaliar as competências do médico residente orientadas pela matriz. 334. É um número assustador, né? Como é que a gente vai garantir isso? São vários residentes. Mesmo que eu tenha um número de preceptores, será que nós vamos conseguir chegar tão longe e avaliar 334? Então, essa foi uma grande preocupação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como trazer a matriz de competência para a realidade dos programas, para o treinamento e avaliação do médico residente. E foi daí que surgiram as EPAs, as Entrustable Professional Activities, para simplificar toda essa trajetória, né? Para conectar melhor a matriz de competência com o treinamento do médico residente. E o que são as EPAs, afinal? O que são as Entrustable Professional Activities? Então, existem algumas traduções para o português, né? Há uma colega de vocês, a Cristina Nilman, do Rio Grande do Sul, ela fez a tradução, fez a validação para o português, mas quando eu conversei com a Cristina, ela me disse que o melhor termo a ser usado seriam realmente as EPAs, as EPAs, apesar de ser um termo estrangeiro, a maior parte das publicações, inclusive feitas por brasileiro, elas usam esse referencial das EPAs. É um referencial mais fácil da gente alinhar internacionalmente. Nada impede que a gente se refira às EPAs como APCs, né? Mas aqui na nossa aula nós resolvemos trabalhar com esse referencial de EPAs mesmo. Então, o que elas são? São unidades da prática profissional, ou seja, são tarefas, grupo de tarefas ou funções, são atividades que podem ser confiadas para um aprendiz para execução sem supervisão, uma vez que esse aprendiz tenha demonstrado as competências necessárias para realizá-lo. Mas não é isso, afinal, que nós estamos esperando no final de um programa de residência?
Não é isso que a gente espera de cada residente, que ele seja capaz de realizar as atividades mais importantes da profissão sem supervisão? É exatamente isso. Esses são os nossos objetivos curriculares. É para isso que os nossos currículos devem se voltar na formação por competência, para qualificar esses profissionais para que eles estejam preparados para as necessidades das pacientes e as necessidades do sistema de saúde. E quais são essas necessidades? São essas atividades. Então, se a gente tivesse que delimitar algumas palavras-chave, o que nós chamaríamos de palavra-chave? Primeiro, são unidades da prática profissional. As EPAs não são competências, são atividades. Mas, para realizar essas atividades, são necessários um conjunto de competências. Primeiro ponto é esse. Segundo, elas podem ser confiadas ou confiabilizadas a um aprendiz. Precisam ser confiadas para o aprendiz, senão ele vai ficar sempre dependente do supervisor. Mas no final do programa, quando o programa acaba, ele precisa ganhar o quê? Autonomia para a prática independente. Então, essas atividades precisam ser confiadas para o aprendiz, porque são as atividades essenciais daquela especialidade. Sem supervisão, porque depois do programa não tem supervisão mais prevista, né? Ou seja, terminou o programa, você está habilitado para realizar a prática sem supervisão, a prática independente, a prática autônoma. Mas isso tudo está condicionado à demonstração das competências necessárias para realizá-lo. Então, vamos ver isso um pouco mais de perto. Quais são, então, as diferenças das competências para as EPAs? Para a gente não se confundir. Competências são descritores de um indivíduo, são características de uma pessoa. São os conhecimentos, habilidades e atitudes que um profissional adquire, que um residente adquire ao longo da sua formação. Mas e as IPAs, as EPAs? As EPAs não são competências, elas são descritores de uma atividade. EPAs, portanto, são atividades. O indivíduo pode possuir competências, mas ele não pode possuir atividade. A atividade não é dele. A atividade é uma unidade da prática daquela especialidade, certo? Então, essa é a primeira diferença de competência para EPA. EPA é atividade, certo? As competências, elas representam a capacidade de realização de uma atividade de forma proficiente ou eficiente. E as EPAs? É uma atividade que está sendo realizada de uma forma proficiente ou eficiente. Então, o foco da EPA é na atividade, por isso que ela tem essa pegada tão prática, né? O foco maior é da atividade. Eu quero saber se esse indivíduo, se esse residente é capaz de realizar esta atividade de uma forma proficiente. Então, uma grande sacada, uma grande approach aqui das competências em relação às EPAs é que, para cada EPA, na verdade, a gente mobiliza diversas competências ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso ter uma EPA, por exemplo, realizar consulta clínica. Se a consulta clínica fosse uma EPA, quantas expertises eu preciso ter, o residente precisaria ter para ele realizar uma boa consulta clínica? Ele precisa ter uma expertise médica, ele precisa ser um colaborador, muitas vezes, um comunicador, um defensor da saúde do paciente, um acadêmico, um profissional. Então, vejam que se eu consigo avaliar uma EPA, eu posso simplesmente inferir que aquele indivíduo que realizou bem essa atividade, ele tem todas aquelas competências, senão ele não conseguiria realizar aquela atividade de uma maneira proficiente. E aí eu já não preciso ficar avaliando cada uma daquelas 700 competências do CAMEDS. Eu não preciso ficar avaliando cada uma das 314 competências da medicina de família e comunidade. Basta eu avaliar as IPAs e confiabilizar o residente nas IPAs. Isso torna a avaliação mais factível, mais simples e mais voltada para as necessidades, que é a prática qualificada, a segurança do paciente, as necessidades do sistema de saúde. Certo? Então, as IPAs, elas vieram para simplificar e não para complicar. Tá? Se eu olhar para o
Para as competências, além do CAMED, nós temos outras matrizes de competências. Por exemplo, as competências americanas, do ACGME, que são, na verdade, 6, né? Cuidados com o paciente, conhecimento médico, aprendizado a partir da prática, prática baseada no sistema de saúde, comunicação, habilidades interpessoais e profissionalismo. Também eu posso fazer essa transposição das competências para as EPAs, ou seja, definir para cada EPA quais são as competências necessárias. E quando eu estou confiabilizando alguém para realizar uma atividade, que é uma EPA, automaticamente já está implícito que esse alguém já possui todas essas competências bem definidas, se ele consegue realizar essa atividade de uma forma apropriada, certo? Bom, então, o papel das EPAs na avaliação das competências é que, a partir do desempenho nessas atividades, a gente pode inferir as competências adquiridas pelo médico residente. Isso diminui muito a necessidade de avaliação individual das competências e viabiliza todos os processos, otimiza todos os processos de avaliação. Então, isso é muito bom. Em 1986, foi descrito, né, essa sequência de desenvolvimento das competências. Vejam só, muito antes da emergência das competências, o modelo Dreyfus, ele já propunha que as competências se desenvolvem nesses 5 níveis. O iniciante, um pouco depois ele caminha para o nível avançado, depois o competente, o proficiente e o expert. E para que alguém possa realizar a prática não supervisionada, é essencial que ele atinja pelo menos o nível proficiente, para que ele possa garantir segurança da prática dele, segurança para o paciente, segurança para o sistema de saúde e qualidade do cuidado. Então, seria a partir do 4º nível que ele precisa alcançar para que ele possa realizar a prática sem supervisão. E será que a gente formaliza isso no dia a dia dos nossos programas aqui no Brasil? Na minha especialidade, certamente não. Eu não sei na medicina de família, mas provavelmente a gente ainda está em fase de construção, né, desses novos referenciais. Então, a gente não avalia em que nível realmente de competência, de desenvolvimento profissional o residente se encontra. Se ele terminou o R1, a gente já acredita que ele já está pronto para as atividades do R2. Mas a gente não foi verificar isso de uma maneira mais formal. Então, isso é muito importante, nós vamos mostrar por quê. Então, esse gráfico, ele vai correlacionar esses níveis do Dreyfus com o desenvolvimento profissional de diversos residentes, tanto durante o período da residência, quanto na vida profissional. Nós tivemos uma oficina muito interessante lá no COBEM, que mostrou uma coisa muito essencial, né, que está entre os pacientes, mas também está entre nós, que é a diversidade, não é verdade? Nós somos únicos, embora nós possamos ser um grupo, um time, cada um tem as suas peculiaridades, as suas características. Então, nada mais importante do que a diversidade, nada mais importante do que a gente falar sobre a diversidade no contexto da formação. Esse gráfico vai mostrar exatamente isso, a diversidade das curvas de aprendizagem. Nas especialidades cirúrgicas, por exemplo, isso fica muito claro. Vamos pensar num exemplo, eu sempre uso o exemplo da ginecologia obstetrícia, do residente que está sendo confiabilizado na cesárea, por exemplo. Normalmente, na maioria dos programas que nós temos, o R1 ele já se torna independente para fazer a cesárea no 1º ano de residência. Mas a gente sabe que tem diferentes tipos de residente. Tem um residente que ele viu 3 ou 4 cesáreas, na 5ª ele entra para fazer, ele já está preparado para fazer, ele já está seguro, inclusive. Ele não precisa ver muitos procedimentos para ele reproduzir aquela prática, né? Mas existem outros residentes que já precisam um pouco mais de tempo para assimilar essa prática segura, para alcançar o nível da proficiência do Dreyfus.
certo? E vocês devem ter isso também. Vocês que são supervisores, vocês devem ter isso na sua prática. Eu não sei quais são os procedimentos essenciais, mas se você observar a diversidade dos residentes, vocês vão perceber que existem diferenças, curvas de aprendizagem entre eles, não é? Então, nós temos essa mudança, essa diferença. Aqui nós estamos representando diferentes quartis. Então, o primeiro quartil seriam aqueles residentes que apresentam curvas de aprendizagem mais rápidas. Os segundos, eles estão aqui um pouco depois, mas vejam, essa curva em verde, ela é suficiente para a prática profissional independente. Por quê? Quando ele termina o programa e vai para a vida profissional, ele já está no nível proficiente, sem problema nenhum. Mas eu tenho o terceiro quartil, ó. Esse terceiro quartil, por exemplo, poderia dizer que é um grupo de residentes que só vai realmente estar preparado para a prática não supervisionada, para a vida profissional, lá no final da residência. Mas ainda assim, isso aqui é aceitável. Então, vamos usar o exemplo da cesárea. Ele só vai estar seguro para fazer uma cesárea sozinho mesmo, sem supervisão nenhuma, lá no final da residência. Né? Tudo bem. Quando ele for para a prática independente, ele já está pronto para fazer essa atividade. Ele demorou um pouco mais? Demorou. Mas isso aqui, o programa assimilou essa dificuldade e vai entregar um residente, no final, que é capaz de fazer uma cesárea sem supervisão, porque ele já está no nível proficiente. Mas a gente tem o último quartil. Olha só o que acontece com esse último quartil. Ele terminou a residência, mas ele ainda não alcançou o nível proficiente. Ele pode ter sido conduzido até para fazer a cesárea sozinho lá no R2, no R3. Só que a curva de aprendizagem dele é diferente. E ele não está num nível que a gente poderia considerar seguro para a prática profissional não supervisionada. Isso poderia ter problemas ou repercussões para quem? Para a segurança do paciente. Né? Então, isso gerou preocupações. E esse trabalho, olha que interessante, nesse trabalho, eles acompanharam os médicos residentes daqueles quartis durante a vida profissional. 17 anos de acompanhamento. Esses dados nós não temos no Brasil, nós não temos essa base de dados que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, eles fizeram essa comparação daquele quartil mais rápido com aquele último quartil que terminou a residência ainda num nível abaixo do que eles consideravam o nível proficiente. Aqui, esse gráfico mostra o nível de complicações, as taxas de complicações nos partos. Então, aqui, o que a gente consideraria, né, as taxas baixas seriam aquelas menos de 5% de complicações nos partos. Olha o que acontece com o quartil 1. O quartil 1 já começa a vida profissional com índices de complicações bem baixos. Mas olha o indivíduo que está no último quartil, naquele quartil inferior. Se a gente considerar o limite aceitável de complicações nos partos, ele apresenta um índice bem maior do que seria aceitável. Ou seja, ele vai precisar usar uma parte da vida profissional dele para conseguir atingir o nível da proficiência, que seria esse nível mais baixo de complicações. Mas como é que fica a segurança das pacientes aqui nos primeiros anos da prática? E as pacientes que foram atendidas por esse profissional? Porque ele está sem supervisão. Ele já terminou a residência. Nós estamos falando dos 2 primeiros anos de vida da prática, pós-residência. Então, isso acontece. Se a gente não der atenção para isso, nós estamos tendo no Brasil uma grande quantidade de erros médicos que estão passando desapercebidos da prática sem supervisão. Porque nós estamos nós estamos certificando médicos residentes que ainda não estão preparados para realizar as atividades mais complexas. Só que eles estão habilitados. E quem que está em risco aqui? Mais uma vez, as pacientes, os pacientes. É a segurança do paciente que está em risco. E isso vale para qualquer especialidade médica, não é verdade? Porque em todas as especialidades médicas, nós temos atividades e procedimentos que são essenciais e que é super importante que sejam exercidos
com um nível de qualidade que possa oferecer segurança. Bom, e o que as EPAs, então, elas podem nos ajudar? Se a gente implementa essa sistematização dentro dos programas, essa avaliação, essa confiabilização nessas atividades, a gente consegue detectar mais precocemente esses residentes que estão nessa curva aqui, nessa curva que tem um pouco mais de dificuldade. E o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer muitos por esses residentes aqui. Nós podemos oferecer suporte, recuperação, remediação. Esse residente vai ficar um tempo maior com a supervisão, com o supervisor, até que ele seja liberado para a prática não supervisionada. Então, a gente consegue trazer essa curva mais para cima e certificar um residente, no final, que realmente esteja preparado para a prática independente. Certo? Então, isso é muito importante. Isso tem implicações diretas na segurança do paciente e até nos processos contra médicos. Bom, então, se a gente olha para a escala de confiabilização nas EPAs, a gente vê o seguinte: quanto maior for o desenvolvimento profissional, menor é a supervisão que esse profissional precisa, certo? Então, a partir daí, foram estabelecidos os 5 níveis de supervisão descritos pelas EPAs, que tem tudo a ver com aqueles estágios de desenvolvimento do Dreyfus. Então, vejam, um nível iniciante, o indivíduo que está no começo, ele ainda não pode executar uma atividade, ele pode apenas observar. Eu dou um exemplo na nossa área que é a cirúrgica, né? Então, se esse médico residente ele ainda não tem o conhecimento sobre as técnicas de antisepsia, ele não pode nem entrar em campo cirúrgico, certo? Senão ele vai contaminar. Então, ele ainda não está preparado para entrar na atividade, quanto mais para realizar. Então, ele está no nível 1, ele pode apenas observar de longe a atividade, ele não pode executar, ele ainda não tem o conhecimento, ele não tem as habilidades para isso. Quando ele atinge o nível mais avançado, o nível 2, ele já pode até executar a atividade, mas sob supervisão direta. Se fosse uma cesárea, por exemplo, ou se fosse a inserção de um DIU que vocês fazem, por exemplo, o médico de família faz, ele pode até colocar um DIU nessa fase, mas o supervisor tem que estar do lado, certo? Tem que estar na sala para ele poder fazer essa inserção. Ele ainda não tem condições de fazer isso com supervisão direta, que seria o nível 3. Quando ele sobe para o nível 3, agora o supervisor pode até ficar do lado de fora da sala e ele pode chamar o supervisor se ele precisar de alguma coisa, mas o supervisor tem que estar ali na unidade de atendimento. Tá? Então, ele está no nível 3 de supervisão. Ele já pode executar a supervisão sob supervisão, a atividade sob supervisão indireta. No nível 4, que eu falei para vocês, quando ele atinge o nível da proficiência, agora ele já pode executar atividades sem supervisão. Ótimo. Agora, o preceptor nem precisa estar na unidade, se eu for olhar para essa EPA, para esse procedimento. O supervisor pode até estar à distância, porque esse residente já adquiriu um nível em que ele executa a inserção do DIU sem precisar de ninguém estar do lado, e ele consegue lidar, inclusive, com as complicações que podem aparecer desse procedimento. Então, agora eu posso dizer, ele está preparado para a prática não supervisionada. Ele poderia até terminar a residência nesse nível, sem problema nenhum. Mas no exterior, como as residências são mais longas que as nossas, eles confiabilizam até para o nível 5. Então, mesmo durante a residência, eles vão confiabilizar o médico, aqueles que se interessarem, para que ele possa treinar e ensinar os aprendizes iniciantes. Aqui, o nosso objetivo da residência não é alcançar o nível 5, é alcançar o nível 4. Então, nós precisamos fazer de tudo para que os nossos residentes atinjam o nível 4 da escala de confiabilização, porque eles precisam executar atividades sem supervisão. Isso precisa ser verificado de uma maneira mais formal, certo? Então, a confiabilização, ela implica em responsabilidades e em risco. A mesma coisa quando a gente dá a chave do carro, por exemplo, para um filho.
a gente precisa pensar nas consequências do que a gente está fazendo. É a mesma coisa quando a gente autoriza e certifica um residente. Então, isso tem responsabilidade, tem risco, por isso essa confiabilização ela precisa ser feita baseada em critérios bem estabelecidos, critérios formais. E aí tem várias maneiras da gente decidir se alguém está ou não preparado para essa confiabilização. Para a gente errar menos, o que a gente tem que fazer? Múltiplas fontes de avaliação e múltiplos avaliadores. Isso é fundamental, né? Que tipo de avaliação que a gente precisa para decidir se alguém está preparado para a prática independente? Observação direta. Então, vocês já conhecem, existem alguns instrumentos que você pode observar diretamente o desempenho numa atividade. Consulta clínica, por exemplo, qual que é um ótimo instrumento? O Mini-X, né? Mini-X é um instrumento que o preceptor vai cumprir aqueles itens que estão lá, observando a prática do residente e depois fornecer feedback baseado naqueles critérios. E para procedimento, tem o DOPS. E para profissionalismo, tem o PIMEX. Então, tem vários instrumentos que a gente pode usar. Outra coisa importante, trazer também o desempenho desse médico residente nas discussões baseadas em casos, que é uma coisa importante. Outra fonte de avaliação que eu posso ter, o logbook e os portfólios, que podem nos ajudar bastante. Ou até os registros de atendimento, que a gente pode, baseado no que foi registrado naquele prontuário, eu também posso usar aquilo como uma fonte de avaliação do médico residente. E múltiplas fontes de avaliação, não vamos esquecer, o residente não deve ser avaliado só pelo supervisor, ele precisa ser avaliado pelos pares, pelos pacientes, pelos funcionários, pelos membros da equipe. Isso é fundamental, e aí a gente vai tomar as decisões confiabilizadoras, se ele está ou não preparado para realizar aquela atividade. Essas decisões são individuais. Qual residente, qual EPA, qual atividade e qual nível de confiabilização. Precisa estar bem claro isso, né? E como que a gente pode, então, definir as EPAs? Aqui no Brasil, nós não temos as EPAs definidas. Quem deve definir essas atividades? Quer dizer, eu poderia pensar, falar assim, ó, lá no meu programa eu vou definir as EPAs, mas isso seria alguma coisa muito individual, para a gente considerar o uso. Então, o ideal é que quem defina as EPAs sejam as comissões das sociedades de especialidades. É fundamental isso. E através de um processo válido e confiável. Então, um processo que dê voz à multiplicidade dos especialistas, a multiplicidade regional também que nós temos no Brasil, é fundamental para a gente poder constituir esses documentos. As EPAs que nós estamos fazendo lá na FEBRAS, nós consultamos 26 comissões de subespecialidades, que dão mais de 200 especialistas opinaram, de todo o Brasil, opinaram sobre essas EPAs. Quantas são as EPAs? No máximo 30 por especialidade, no máximo 10 por ano de programa. Então, nós precisamos elencar quais são, por exemplo, na medicina de família e comunidade, quais são as 20 ou 30 atividades essenciais da medicina de família. Isso precisa estar bem definido para que a gente possa trabalhar com as EPAs. Quem vai definir isso? Vocês que se representam a especialidade de medicina de família e comunidade, né? E não é só colocar o título na EPA, precisa explicar o que é aquela atividade exatamente, para que o preceptor que vai usar esse referencial não se confunda. Então, nós precisamos definir qual é o tipo de atividade, em que contexto que ele vai ser usado. Peraí, e essa atividade, o residente está confiabilizado para quê? Para atuar onde? No hospital, ele está ou na unidade básica de saúde, em que nível de atendimento, e quais são as competências e habilidades, aquele quadrinho que eu mostrei anterior, que vão ter que ser mobilizadas para desenvolvimento dessa atividade. Então, aqui, na nossa área em ginecologia e obstetrícia, nós já fizemos esse caminho e nós já chegamos aqui. Falta a gente fazer a descrição mais detalhada. Mas vejam que nós temos 21 EPAs, então, né? Tanto da parte de obstetrícia, quanto da parte de ginecologia. Incluindo aqui, por exemplo, a assistência à saúde na violência contra a mulher, que foi um referencial muito importante
que a gente não tinha colocado inicialmente, mas olha como é importante você consultar as pessoas. Isso veio de uma comissão de subespecialidade que trabalha com violência. Então, se a gente não tivesse consultado, esse item 21 estaria de fora. Então, essa pluralidade é fundamental na construção dessas EPAs, tá certo? É fundamental que a gente tenha vozes múltiplas, vozes regionais e vozes de várias sub-áreas de atuação. Bom, então, como a gente, depois que a gente tiver essas EPAs definidas, como que a gente pode incorporar essas EPAs nos programas de residência? Então, tem 3 níveis que foram descritos de programas em relação à formação por competência. O nível mais básico, que eu acho que é o nível que a maioria dos nossos programas de residência estão aqui no Brasil, é aquele nível que o programa não utiliza instrumentos de avaliação em ambiente da prática. Essa avaliação é feita totalmente de uma maneira subjetiva, sem DOP, sem Mini-X, por exemplo. Então, o programa não usa Mini-X, ele está no primeiro nível. Existem alguns programas, na minha especialidade, eu não sei na especialidade de vocês, que já utilizam esses ambientes na rotina. Então, utilizam DOPS e utilizam Mini-X. Então, eles estão um degrau acima, mas ainda não completaram. Porque para completar o desenvolvimento, a gente precisa unificar tudo isso num sistema de avaliação, onde os médicos são sistematicamente confiabilizados nessas EPAs. Se nós não temos nem as EPAs definidas, é óbvio que no Brasil nós não estamos nesse nível ainda em nenhum programa, mas nós estamos no nível 2 em alguns. Então, a gente precisa caminhar nessa direção. Então, a gente precisa ter as EPAs, porque as EPAs passam a ser o objetivo maior da formação. O objetivo maior da formação é a confiabilização de todo mundo nessas EPAs. Porque se os residentes estão preparados para realizar essas atividades, eles estão preparados para realizar a prática independente. E isso vai ao encontro das necessidades do paciente, vai ao encontro das necessidades do sistema de saúde e garante a segurança do paciente. Certo? Então, os objetivos de formação mais modernos são esses, são as EPAs. Tá? Então, eu vou terminar minha apresentação, que eu já delonguei demais, com essa imagem. Então, confiabilizar, gente, é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Vocês podem olhar, podem procurar no dicionário que ela não existe. Mas ela também não existia no inglês. Em Trustable não existe em inglês. Então, o que foi? Essa linguagem ela foi sendo apropriada pelos educadores para mostrar uma coisa muito simples, né? Que confiabilização não é só reconhecer habilidade e competência, mas também o direito e o dever de executá-la. Né? Isso significa transferência de responsabilidade, formação segura para o paciente, mas para o residente também, porque se ele for confiabilizado, ele mesmo tem certeza de que ele está preparado para realizar a sua prática independente. Bom, gente, muito obrigado, fico à disposição aí se vocês tiverem alguma dúvida. Eu peço desculpas porque eu devo ter extrapolado o tempo, mas essa mensagem eu queria passar para todos. Obrigado, Salata. Não, passou um pouquinho, mas acho que foi importante. Eu acho que realmente é uma... Eu estava aqui acompanhando o chat, jogando coisas no chat aqui, inclusive, até jogando coisas no WhatsApp, processo reflexivo, né? Um dos processos reflexivos que eu pedi para fazermos é quanto que a gente já considera o R1 em N momentos da sua residência como competente, né? Já com supervisão indireta, por exemplo, na medicina de família e comunidade, por N motivos, né? Não vou entrar no mérito da questão, e o quanto que a gente tem que, talvez, de alguma forma, repensar isso, né? Mas acho que foi muito, muito bom, muito importante para a gente pensar sobre, né? Que era a ideia é pensar sobre. Já vou deixar você convidado para outros encontros, porque eu acho que disso aqui vai sair muita conversa, né? Sinceramente. Vai sair muita coisa, a gente vai ter um primeiro momento para pensar agora, e fazer um brainstorm, vomitar tudo que veio na cabeça frente à sua fala, e depois organizar o caos que vai aparecer. Então, queria agradecer mesmo. Queria perguntar
rapidamente, se alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que o Salato explore um pouquinho mais, ou se a gente já vai para discussão, para divisão, desculpa, de pequenos grupos. Bom dia a todos. Eu não consegui levantar a mão aqui. Eu não sei se tem mais alguém com a mão levantada para falar na frente. Não? Posso falar? Bom dia, sou Fernanda, médica de família, atual coordenadora aqui do Programa de Residência de Medicina de Família de Florianópolis. A minha pergunta é, a gente, já tem, né, as competências aí, né, da medicina de família há um tempo desenhadas, o nosso material, e eu fico pensando como a gente conseguiria fazer esse link através dos marcos de competência, né, as milestones, com as EPAs. Enfim, como que os documentos poderiam, assim, já pensando no desenvolvimento das EPAs, como esses documentos poderiam se conversar? Muito bom. Fernanda, muito boa a sua pergunta, né? Nós já tivemos essa... Gustavo, vamos ouvir outras perguntas, aí você sim. Pode ser? A gente já responde tudo de uma vez, né? Porque senão a gente vai se enrolar muito no tempo. Zé. Salata, primeiro eu quero agradecer, muito obrigada pela sua explanação, assim, a gente estava precisando mesmo, essa questão das EPAs, é o que a gente sempre fala, a gente tem, né, você mesmo estudou o nosso currículo por competências, viu que tem lá, né, mais de 300 competências, e aí como fazer isso, né, trazer para a avaliação e saber se a gente está atingindo essas competências na avaliação dos residentes. E aí a grande questão realmente são as EPAs. A gente já tinha falado rapidamente, né, dentro da AMB, e aí a gente trouxe também a questão dos 3 anos, né, de residência, com 324 competências, 2 anos não dá nem para decolar, né, nem para tentar começar a correr para poder decolar. Então, eu só quero, assim, colocar uma sementinha, já que nós estamos numa oficina, colocar uma sementinha a partir da fala do Salata, que são dos 3 anos. Aproveitar essa brilhante explanação aí do Salata sobre as EPAs, para a gente colocar uma sementinha e começar a pensar nos 3 anos de formação da medicina de família e comunidade. Obrigada, viu, Salata? Acho que a terceira sou eu, Ademar, né? né? Não, Ademar. Ademar, desculpa. Imagina. Bom dia a todos. Meu nome é Ademar Figueiredo, eu coordeno um programa de residência aqui em Governador das Minas Gerais. Tenho a oportunidade aí, nos últimos meses de estar sempre aí com o Gustavo Salata, lá na Comissão Nacional de Residência, né? Tem sido uma contribuição muito importante, não só para a residência de medicina de família, mas para todas as residências, essa nova abordagem, não nova abordagem, mas essa sistematização do currículo de competência, né? Eu queria perguntar para o professor Salata qual seria, nesse momento, a primeira prioridade que ele vê para as especialidades brasileiras no que se refere à discussão das avaliações do currículo como competência. Pergunto isso porque muitas especialidades, inclusive em alguns lugares de algumas especialidades que já sabem, sequer têm conhecimento adequado da matriz de competência. Então, por isso que fica essa provocação, porque vejo que, às vezes, a gente está já pensando em, talvez, o terceiro ano de R3, terceiro ano em medicina de família, e ainda entendo que nós temos problemas graves na estruturação global da nossa especialidade, medicina de família, com alguns diferenciais
muito grandes em relação a outras especialidades dentro do Programa Nacional de Residência. Tá? Se nós devemos dar, nesse ponto, um passo para o terceiro ano, ou se ele entende que nós temos alguma prioridade mais importante nesse momento. Obrigado. Eu vou pôr agora, desculpa, Lari, Tasso, Inês, vou pedir para o Salata responder essas três, aí eu abro outras três para vocês falarem. Muito bom. Eu acho que 3 perguntas aí essenciais, 3 dúvidas aí muito importantes, né? A primeira, que é em relação aos milestones, né? Os milestones, eles foram criados antes das EPAs, né? Antes das EPAs, que era uma forma também, né, lá nos Estados Unidos, deles definirem os marcos de desenvolvimento profissional, mas não tem essa pegada confiabilizadora das EPAs, né? Então, assim, alguns colegas até do comitê lá europeu que trabalharam com os milestones e agora estão trabalhando com as EPAs, eles acham que, em termos de prática, as EPAs, elas fazem mais sentido. Os milestones tinham mais steps, e alguns steps que nem necessariamente faziam tanto sentido de você consumir muito a estrutura de avaliação. Fazer café na garrafa? E, geralmente, inclusive, jogando isso mais para o que realmente interessa, né? O que interessa, por exemplo, na área cirúrgica, né, que eles falam, may I leave the theater? Ou seja, será que eu posso sair da sala de cirurgia e deixar esse residente terminar esse procedimento? Isso faz sentido, isso é importante. No caso de vocês, será que eu posso sair da sala e deixar esse residente terminar de colocar esse DIU? Ou será que eu posso sair da unidade e deixar esse residente atendendo lá os pacientes? Será que ele vai dar alguma derrapada? E isso pode ter implicações para a segurança do paciente? Então, se eu trabalho com as EPAs, eu não preciso criar outros milestones, outros marcos de competência. Essa é uma vantagem das EPAs. Eu trabalho nesses 5 níveis, que na verdade são 4 aqui no Brasil, né? Se eu conseguir trabalhar bem com esses 4 níveis, eu não preciso de me preocupar com outros níveis de confiabilização. Isso torna todo o processo mais simples, que faz mais sentido, que tem mais referência com segurança do paciente. Tá? Então, isso em relação aos milestones. Tá? Outras 2 perguntas também que foram conduzidas, o que fazer em relação à duração dos programas? 2 colegas aí da nossa Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma preocupação. Então, vejam, antes da gente... essa é a minha percepção, o que eu acho? A gente tem uma especialidade, e claro que a gente precisa de um tempo para formar profissionais preparados, mas talvez a gente precisa ter clareza bem do que é que nós estamos falando quando a gente quer formar um profissional para realizar, para trabalhar e para atuar na medicina de família e comunidade. A grande pergunta que eu acho que deve deve iniciar toda a discussão é o seguinte: aonde que nós queremos chegar? O que é que esse profissional precisa ser capaz de realizar? Quais são as atividades que, ao final do programa, ele precisa ser capaz de realizar de forma autônoma, sem supervisão e com nível de proficiência? Quais são essas atividades? Porque se a gente não tem clareza dessas atividades, fica difícil a gente também tomar decisões muito assertivas em relação ao tempo necessário para isso, né? Então, essa discussão até ela vai ter mais base quando eu defino melhor essas atividades. Então, a minha grande sugestão é que, para a especialidade, deveriam ser definidas primeiro essas atividades, que é um conjunto bem claro aí de 20 atividades. Não seriam subatividades, não seriam partes de atividade. As partes da atividade fazem mais sentido para a graduação. Por exemplo, aferir pressão arterial. Essa é uma EPA, mas para a graduação, não para o residente. Para o residente, atividades mais globais. Quais são essas atividades? Aí vocês vão ter que quebrar a cabeça, certo? Então, vocês vão ter que definir esse conjunto. Minha sugestão, alinhar com as referências internacionais. 20 a 30, no máximo 30. Né?
As experiências mundiais que usaram muito mais do que 30 tornaram depois a avaliação, a confiabilização dessas EPAs muito complexas. E outra coisa, você começou a ter sobreposição de atividades dentro dessas EPAs. As EPAs precisam ter ser atividades bem definidas, precisa ter um começo e um fim, né? Eu dei o exemplo da consulta clínica, mas tem uma série de outros exemplos que a gente precisa ter, né? Então, isso a gente precisa gastar um tempo mesmo, se debruçar sobre isso, para começar a desenvolver esse raciocínio. Quais são essas atividades? Tem várias formas e várias estratégias para isso. Uma outra oportunidade, a gente pode conversar melhor sobre isso, tá? Mas, nesse momento, acho que seria mais importante vocês realizarem grandes brainstorms e partirem disso, partirem do fim para o começo. É isso que é interessante na organização curricular. É do fim para o começo. Aonde que eu quero chegar primeiro para saber quais os caminhos que eu devo percorrer depois. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nessas EPAs, certo? Eu quero que o residente seja capaz, no final do programa, seja de 2 ou seja de 3 anos, o que interessa é o seguinte, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para executar essas atividades sem supervisão, garantindo segurança do paciente. Então, ele tem que estar no nível da proficiência, certo? Aí nós vamos decidir se 2 anos dá ou não para realizar essas 20 ou 30 atividades, né? Sem supervisão, se dá para treinar ou se não dá. Então, ficariam mais essas sugestões aí para os 2 colegas nossos da comissão de residência, tá? Bom, não sei se eu respondi até aí, mas podemos caminhar mais. Não, perfeito. Mas tem mais 4 pessoas inscritas, aí a gente fecha, tá? Só para a gente poder aproveitar o grupo, os grupos, né? Lari? Bom dia, pessoal. Vou ser bem sucinta para otimizarmos o tempo. A minha dúvida, professor, é se houve, né, nessa sua pesquisa, né, em toda essa sua trajetória, se você, lendo um pouco sobre EPAs na residência, houve algum tipo de comentário ou de descrição de experiência mesmo de programas de residência em relação ao tempo de implementação desses usos de EPAs e o impacto na atividade docente disso, né? Porque eu sou muito apaixonada por EPAs, acho fantástico, mas eu percebo que muitas das publicações, elas trazem uma lógica de programa de residência que não é a realidade do país, né? Do nosso país, né? Os programas de residência fora do Brasil, a remuneração é diferente, a estrutura do staff é diferente, né? Então, muitos dos nossos docentes e preceptores aqui, eles fazem mais como um desvio de cargo do que necessariamente um cargo dedicado para isso, né? Então, eu queria saber se você teve essa experiência, se já tem algum tipo de reflexão crítica sobre isso, porque eu realmente acho que para a gente definir também EPAs, a gente também precisa reestruturar a nossa lógica nacional de programas de residência. Acho que é isso. Tarso? Bom dia a todos. É um prazer aqui ver alguns colegas que fazia tempo que eu não... Desculpa, foi eu. Tarso, você fechou o microfone. Abre o microfone. Desculpa. Então, mais uma vez, né, prazer que ver várias pessoas que fazia tempos que eu não via. Um bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, professor Gustavo. E uma preocupação que eu tenho enquanto eu escuto a fala do senhor, e eu já escuto outras falas também dos 3 anos e tal, será que a gente não deveria estar integrando esse ensino das residências a partir dos internatos? Porque hoje nós temos 2 anos de internatos na graduação de medicina. Gineco, por exemplo, aqui em Rio Grande, pelo menos são 3 meses de internato, e na medicina de família, 5 meses. São 20 semanas de internato, onde esse estagiário, vamos dizer assim, já está treinando habilidades naquela área. Será que a gente não deveria também juntar as competências a partir do internato e terminando o internato, reiniciando na residência? É uma preocupação que me vem sempre quando trabalho isso. Obrigado. Inês? Bom dia, queria agradecer a apresentação do colega, e eu ia comentar, na realidade, uma coisa em cima
dessa lógica das EPAs, que não se refere a uma lógica tão conteudista como a maioria dos currículos foram feitos, né? Então, a gente pensar em ampliar a quantidade de tempo da residência para dar conta de 300, 400 ou 500, isso é um número sem fim, né? Esse exercício foi feito pela sociedade canadense também, e chegaram à conclusão que existe uma perspectiva de desenvolvimento profissional contínuo, que, de certo modo, está apresentada também na apresentação do colega, né? No sentido de que a residência ela não é o ponto final da formação, ela é o início de uma formação consistente. Então, se a gente for pesar, e claro, cada especialidade está num ponto de corte específico, senão a gente fica numa ideia também um pouco realista da realidade, no sentido de que a medicina de família e comunidade ainda tem inúmeras questões aí de desenvolvimento não das suas competências, do seu perfil, mas em termos de qualificação do processo de formação. Então, era só essa reflexão que eu queria dizer, e dizer que, assim, essa discussão a gente vem tendo pela sociedade já há mais de 10 anos, né? Acho que aí tem pelo menos 15 anos, e que já existem várias iniciativas que a gente pode partir para ter uma noção um pouco melhor do que seria fazer um currículo baseado nas EPAs e não um currículo conteudista como a gente tem, né? Isso vai requerer que a gente tenha a base do conhecimento, da competência, né? Do conhecimento, da habilidade e da atitude necessária de uma forma mais estruturante, não tão fragmentada como tem sido os conteúdos da residência e do internato, e da graduação. Se vocês virem, por exemplo, né, o que deve fazer a graduação em medicina é assustador. Nenhum médico sai da graduação, nem da pós-graduação, de qualquer especialidade baseado naquilo. Então, o que tem que mudar, então, na realidade, não é a quantidade de tempo exclusivamente, né? É muito como a gente usa aquele tempo para formar o que e como e quando, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente não cair numa casca de banana, escorregar numa casca de banana, né? Que vai, na realidade, não vai tornar aquele sem número de conteúdos que a gente apresenta, né? E eu acho que tem uma base muito importante para isso. A gente já fez várias iniciativas, alguns programas têm iniciativas já que casam melhor com a EPA, e a gente pode começar a partir daí, né? E uma coisa que eu queria solicitar ao colega é se ele podia enviar, se já tiver alguma EPA pronta dentro daquelas 11 que ele apresentou aqui, para ver como é que elas são apresentadas, né? Porque eu acho que isso pode ajudar a tirar essa ideia, a gente sair desse campo aí conteudista para um campo um pouco mais estruturante, né, de competência. Obrigada. Obrigado, Inês. Lúcia, para fechar. Então, bom dia. Acho que muito a professora Inês já abordou, e é uma autocrítica para os preceptores. Como é que a gente vai se testar para ver se estamos proficientes para poder avaliar os nossos residentes? Porque a gente vai fazer todo um desenho de instrumentos de avaliação, mas nós estamos há mais tempo formados, a gente está desatualizado, tem técnicas que a gente não se expôs durante a formação da residência. Então, que a sociedade também possa pensar num nivelamento dos preceptores dos programas de residência, para que a gente possa, então, implantar esse instrumento de avaliação daqui para frente. Obrigada. Obrigado. Para quem não sabe, só fechando, a Larissa é a nova coordenadora do GT de ensinagem, né? A Júlia falou que ela está na transição, a Lari que assumiu, só para trazer isso para todo mundo. A Alana está aqui também. A Alana também está aqui, desculpa, é verdade, a Alana está aqui. Eu comi bola, desculpa, gente. É que a Alana eu não ouvi a voz dela, só ouvi a voz da Lari. Desculpa. Salata. Muito bom, colegas. Então, respondendo agora as últimas perguntas, né, que vocês fizeram, coisas também muito importantes aí. Começando pela uma das questões que tangem diretamente o preceptor. Nós não vamos, a gente precisa ter bastante clareza disso, né? Nós não vamos fazer nenhum trabalho, conseguir fazer nenhum trabalho de qualidade se nós não valorizarmos a figura do preceptor. Isso é impossível, essa é uma luta de todos nós, e que nós estamos travando também lá na FEBRASO, mas nós precisamos unir forças nesse sentido.
Então, o preceptor, muitas vezes, é uma figura subvalorizada, né? Alguém subremunerado, mas também subpreparado para as atividades importantes que ele exerce. Então, como que é no exterior? No exterior, para vocês terem uma ideia, vários programas, por exemplo, do Reino Unido, existem critérios de seleção para o preceptor, onde ele precisa se aplicar em provas não só do conhecimento na especialidade, mas do conhecimento de educação médica. Porque isso tem diretamente relação com o papel que ele exerce, com a qualidade da supervisão e da avaliação que ele vai poder oferecer para o residente. Então, até pensando nisso, eu tenho aí a ideia, né? Nós estamos dentro de um projeto de 2 cursos para o futuro de capacitação. Um de capacitação, na verdade, para os planejadores, né? E para quem for elaborar as EPAs, nós vamos precisar disso. Precisa de referencial teórico para elaborar essas EPAs, claro, para ficar bem descrita, e a gente precisa fazer um bom trabalho, senão, se as EPAs não ficarem bem descritas, bem definidas, vai ter problema na utilização das EPAs. Não é só escrever, todo mundo precisa estar claro, quer dizer, a mesma coisa que essa EPA significa para mim, precisa significar para você. Nós não podemos ter dualidade de interpretações, né? Então, precisa ter bastante clareza do que é que realmente é necessário na descrição de uma EPA. Então, esse é um dos cursos que a gente pretende logo agora para o final do ano. E o outro é como usar a EPA, depois que ela estiver pronta. Nós precisamos também, são várias as mudanças que nós vamos precisar ter nos programas, isso daí precisa ter os gestores envolvidos, os preceptores envolvidos, precisamos também ouvir o residente. Então, todas as partes nós precisamos ter nesse outro trabalho. Então, são trabalhos aí importantes, a gente precisa ter referencial para a coisa ficar boa. Então, assim, o que nós estamos querendo, na verdade, é um salto do amadorismo para o profissionalismo na educação médica. Então, a gente vem trabalhando há muito tempo, né, da mesma forma que a gente trata a ciência biomédica, a gente não tem tratado a educação. A gente precisa profissionalizar a educação, e isso passa, sim, pela capacitação nos referenciais internacionais. Nós não vamos conseguir produzir isso se a gente não estiver muito bem alinhado com essas referências. Então, é importante, nesse momento, a gente ter um brainstorm, mas em algum momento a gente vai precisar definir. Quando nós estamos falando de EPA, do que é que nós estamos falando? Quando nós estamos falando de confiabilização, do que nós estamos falando? Milestones, do que é que nós estamos falando? Certo? Então, é muito importante que todo mundo fale a mesma língua, para a gente poder ter a certeza de que o residente está sendo confiabilizado nos mesmos padrões, né? Lembra que competência é padrões fixos. Mas padrões fixos passa pela interpretação de todo mundo. Então, esse é um ponto importante. Uma outra coisa importante que vocês mencionaram, e que a gente precisa lembrar, é que os nossos programas aqui no Brasil são todos time-based. São todos baseados em tempo. Eles não são formulados pelas competências. É uma transição importante. No começo, todo mundo ficou assustado, não só no Brasil, como em outros países, porque começa a pensar o seguinte, mas espera aí, então é possível que eu tenha que estender o tempo de treinamento? Como é que eu vou fazer isso? Será que tem previsão de bolsa para todo mundo, por exemplo, o residente que vai precisar de um tempo a mais? Então, isso é uma discussão muito importante que nós estamos tendo na Comissão Nacional. Mas vejam, a maioria dos países não teve que mudar o tempo de formação para ajustar nas EPAs. Então, esse é o segundo movimento das EPAs. É possível você manter esses tempos de formação e qualificar, utilizar melhor o tempo de formação para confiabilizar nas EPAs, sem a necessidade de fazer isso. Essa é uma discussão longa que a gente precisa ter em outro momento. Mas dá para fazer isso. Então, EPA, a gente não pode criar esse estigma de que porque vai trabalhar com EPA, eu vou desconstruir tudo. Não, não é verdade. Eu vou qualificar melhor, mas não vou ter que desconstruir tudo. Por exemplo, a estrutura de 3 anos, para muitos programas, ela pode ser mantida. Com alguns ajustes internos dentro do programa, a gente consegue confiabilizar nas EPAs, com grau satisfatório de segurança para todo mundo, sem a necessidade, a princípio, de estender programa. Então, a gente não pode criar esse... Porque, senão, isso vai criar um movimento de resistência para uma coisa que é muito boa, né? Então, não é necessário isso. É uma outra coisa que eu queria já deixar claro com vocês. Não é necessário estender programa para qualificar.
certo? É mudar o referencial, sim. Isso passa pelo treinamento. Sem um treinamento bom de preceptores, sem um treinamento bom dos gestores que vão produzir essas EPAs, nós não vamos chegar lá, precisa ter isso. Então, isso é importante, tá? Que a gente possa desenvolver nessa mesma linha de raciocínio. Por isso, sugiro a vocês já se apropriarem desse conhecimento, lerem bastante, né? Façam leitura disso daí. O nosso livro pode ajudar também, de residência. Ele não é dedicado só à residência de GO, ele vai ter vários capítulos aí sobre esses novos referenciais. E como que um programa já pode avançar, mesmo sem ter as EPAs, por exemplo? Ele já pode começar a utilizar, mesmo que ele não esteja confiabilizando formalmente, começar a incorporar esses novos instrumentos na avaliação prática do residente. O DOPS e o MiniEx, eu sugeri esses dois, porque eles já foram validados por português, eles já estão disponíveis. Então, os programas que não trabalham com esses referenciais já poderiam começar a trabalhar, certo? Então, já é um grande passo, um passo inicial, porque futuramente nós vamos precisar disso para poder confiabilizar nas EPAs, certo? E, paralelo a isso, vocês que estão mais ligados aí na sociedade, especialidade, já pensando em definir, já pensando quais são as atividades. Não precisam se preocupar nesse momento em delimitar muitas atividades, mas quais as atividades que fariam sentido que o residente fosse confiabilizado? Quais são as atividades importantes da especialidade de vocês, que o residente não poderia ter finalizado o programa sem ter sido confiabilizado? Esse deve ser o ponto de partida. Eu sugiro a vocês que façam uma reflexão sobre isso. Qual é a atividade do dia a dia? Esqueçam as raridades, as excepcionalidades. Não, não é isso que nós queremos. Mas aquelas atividades que fazem parte, pensando na prevalência, pensando na importância das condições, quais seriam aquelas condições mais importantes que o residente precisaria ser capaz de lidar sem supervisão ao final do programa. É por aí que a gente começa fazendo um grande trabalho, tá? Agora, eu acho que vocês precisam discutir tudo isso, digerir todas essas informações, e numa outra oportunidade a gente pode voltar a conversar, mas eu acho que o objetivo aqui não era fechar nada, não, mas era abrir esse novo universo para que vocês possam agora trabalhar, discutirem, né? E ver o que é possível fazer nesses primeiros passos. Mas eu fico muito feliz de ver o engajamento de todos vocês. Esse é o primeiro ponto, né? A motivação é essencial, né? Vai precisar de mais do que isso, vai precisar de perseverança também. Mas a motivação é a pedra angular para você dar o primeiro passo nessa reforma curricular que todos nós estamos engajados. As nossas IPAs, para quem me perguntou, nós estamos também num processo de definição, esses vão ser os nossos próximos passos. Mas veja, nós já definimos claramente quais serão as atividades. As atividades são aquelas que eu apresentei. Agora nós vamos descrever o que cada uma significa. E mais para frente eu posso apresentar esse modelo para vocês, claro, sem sombra de dúvida. Estamos à disposição.